Tenentismo é um outro movimento social que ocorreu na República Velha. O tenentismo ocorreu o seguinte, para a gente poder entender aí o tenentismo. Depois da Primeira Guerra Mundial, o governo brasileiro mandou oficiais do Exército Brasileiro, tenentes, para a Europa, para a França, para estudar. Lembra que eu falei para vocês, a Primeira Guerra Mundial ela mostra muito para as pessoas o que elas estão fazendo de errado, né? O que os exércitos estão fazendo de errado, tá? Certo? E aí o que ocorre? Você tem o exército brasileiro mandando tenentes, esses tenentes vão para lá e eles começam a treinar. Quando eles voltam para o Brasil, eles começam a ficar muito bravos com a situação, porque eles veem um exército totalmente desestruturado, não tem dinheiro, não tem armamento, não tem treinamento, não tem estudo de batalhas. E eles foram para o exército francês, que era um exército avançado, moderno, eles ficam muito bravos. E essas críticas que eles fazem começam a se tornar críticas não só em cima em cima do exército, tá? Isso se torna crítica em cima
do governo. Eles começam a identificar que o governo não investe dinheiro. E eles começam a diversificar a crítica. Eles começam a falar que os operários também ganham mal, que tem muita gente pobre, o país é muito injusto, né? Você tem uma corrupção política, que as eleições são todas fraudadas. A crítica deles começa a se alargar, certo? Em 1922, ó, a guerra terminou em 18, eles foram para lá treinados lá. Em 22, os quartéis brasileiros estão pegando fogo. Os quartéis estão pegando fogo, tá? Os tenentes estão agitadíssimos. E percebam, você tem um monte de uma hierarquia no exército, mas são só os tenentes. É assim, ó. O cara que entra para estudar no exército, para seguir carreira, ele entra como tenente, tá? Abaixo de tenente é quem não segue carreira, quem não estuda no exército. Então, sargento, cabo, soldado, praça, não estuda. Aí, tenente, acima dele, capitão, coronel, major e general estudam dentro do exército. Marechal é quem já se aposentou, tá? Aí o que ocorre? Ex-tenentes estão extremamente agitados. Em 1922, no Rio de Janeiro, você tem um primeiro episódio do tenentismo, tá? Que é esse que vocês estão vendo na tela aí, o chamado 18 do Forte. Você tinha mais ou menos 200 tenentes. Esses tenentes, eles decidiram que eles iam derrubar o governo, saindo pelas ruas do Rio de Janeiro, armados. Eles estavam no forte de Copacabana, que é bem numa ponta da praia. E eles iam sair pela Avenida Brasil, que é aquela avenida gigante, enorme, bonita pra caramba, que inclusive dá para ver na foto aí, num dos lados dá para ver a calçada da Avenida Brasil aí, ó. A calçada toda construída, bonita pra caramba, isso é lindo, as regiões mais bonitas do Rio de Janeiro. Aí, esses caras, eles querem sair, marchar pela Avenida Brasil, chegar no Palácio do Catete, que é a sede do governo, e derrubar o governante. Certo? O que acontece? O governo fica sabendo. Dentro do quartel não tem só gente que é tenente. O governo manda tropas para o lugar, é uma ponta da praia, e o lugar é cercado rapidamente por tropas legalistas. Tropas legalistas significa tropas do governo. Desses mais ou menos 200 tenentes, a maioria fica com medo de sair, porque sabe que vai ter tiroteio e tudo mais, mas 17 tenentes mais exaltados saem, tá? Aí vocês vão perguntar, peraí, mas não era 18? Não, 17. Pode ver que tem um civil aí, ó. Quando eles saem do forte, pode ver que tem uns carinha lá atrás também, né? Quando eles saem do forte, aqui eles tinham acabado de sair do forte, tá? Foram fotografados, tudo mais, que as tropas estão um pouco depois ali na frente. Pode ver que tem gente olhando na foto, tudo mais. Um civil se une a eles, né? Um desses civis estava olhando e pergunta: o que vocês estão fazendo? Ah, a gente é contra o governo, quer derrubar os caras. Ah, não, querem ir junto. Eles pegam um pedaço da bandeira brasileira, rasgam e põem no peito e saem marchando. E há uma intensa troca de tiroteio, só dois vivem. Inclusive o civil morreu. Tá? Nossa. Isso vai causar uma tremenda de um problema político no país. Porque aí vem o tenentismo. Aí aparece o tenentismo mais fortemente. Por quê? Porque vai acontecer de ter um monte de tenente se rebelando no país inteiro. Mais uma fotinha aí para vocês. Tinha mostrado uma aqui outra. Ó. Tinha tenentes tirando foto, tenentes rebeldes, arma na mão, uniforme de guerra. Né? Você vai ter revolta de tenente em tudo quanto é lugar do país, inclusive lugar que nem cidade tem. Só tem quartel, no meio da Amazônia tinha revolta de tenente. Tá? A maior delas que é uma revolta de tenentes num quartel, não precisa ter cidade. Né? A maior delas foi em São Paulo. Tá? A maior revolta de tenentes foi em São Paulo em 1924. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei para vocês que em São Paulo em 1924, você teve mais de 900 greves em apoio aos tenentes.
Lá quando eu falei do movimento operário. Mas se não lembrou, tudo bem, lembra agora. Tem um monte de greve de operário que eles estão apoiando os tenentes que querem derrubar a República. Porque aqui já claramente a ideia dos tenentes é derrubar a República. Então coloquei uma fotinho aí de tenentes tomar a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo acaba ficando na mão desses tenentes. Mais uma foto de São Paulo tomada aí pelos tenentes, numa das entradas de São Paulo com arma e tudo ali, para enfrentar possíveis ataques do governo. Evidentemente, o governo fica sabendo e ataca. Né? E o governo vai bombardear pesadamente São Paulo naquele momento. O governo bombardeia São Paulo pesadamente nesse momento. A cidade é muito castigada e vai bombardear São Paulo principalmente nos bairros operários. Isso aí são os tanques do governo, quando o governo já entrou na cidade. Aqui uma casa um pouquinho picotada de bala pela luta que ocorreu. 1924 o negócio foi tenso em São Paulo. O governo bombardeia pra caramba São Paulo. Os tenentes e os operários chegam a conversar, e aí tem um detalhe importante: os operários são anarquistas. As lideranças operárias, não todos os operários, mas as lideranças operárias em São Paulo são anarquistas. Os operários chegam a pedir armas para o Siqueira Campos, um dos principais tenentes que está aqui em São Paulo, um dos líderes dos tenentes. E ele fala, pô, boa ideia, vamos dar arma para os operários, né? E ele fala, a gente ajuda a derrubar o governo lá, a gente marcha para o Rio de Janeiro. Ele falou, nossa, aquele monte de operário, imagina, né? Vai dar certo nosso plano. 2 dias depois que o Siqueira Campos conversou com os operários, com as lideranças dos operários, ele conversou com um cara que era presidente da Associação Paulista dos Empresários Industriais. Aí ele comentou, os operários pediram arma para aderir à nossa causa. O cara falou, você está louco? Eu falei, por quê? Ele falou, se eles pegarem arma, eles vão fazer aqui a mesma coisa que fizeram na Rússia. Nós estamos em 1924. Revolução Russa, 1917. Aí o Siqueira Campos falou, putz, eu não tinha pensado nisso, não tinha me tocado. E nunca deu arma para os operários. Esses bombardeios em São Paulo, eles são tão intensos que chega uma hora, né, as pessoas diziam que à noite, você olhava para São Paulo, porque o bombardeio vinha principalmente à noite, tá? As pessoas olhavam para São Paulo à noite, quem estivesse numa região mais alta, no morro, e via como se fosse um bolo em festa de aniversário, de tanto incêndio. Tá? E aí o que ocorre? Os tenentes paulistas decidem abandonar São Paulo. Não, a população está sofrendo demais, nós vamos abandonar São Paulo. Tá? Eles marcham rumo ao oeste, aí que vem essa fotinha aqui que está aparecendo aí para vocês, e rumando para o oeste, eles, enquanto que o governo consegue invadir São Paulo, os tanques do governo invadindo São Paulo, retomando São Paulo, tá? Os paulistas rumam, eles saíram tão silenciosamente da cidade que as tropas do governo não perceberam. Quando as tropas do governo perceberam, foram atrás e ficavam dando porrada nos paulistas. Tá? E eles vão para esse lugar onde eles estão aqui. Aqui é Foz do Iguaçu. Certo? Foz do Iguaçu tem aquilo que se chama de tríplice fronteira. A tríplice fronteira é aquele lugar que tem um pedacinho lá que é Argentina, um pedaço Paraguai e um pedaço Brasil. Era um lugar para fugir. Só que ocorreu o seguinte: lá no Rio Grande do Sul, esse carinha que está aparecendo na tela aí, conhecido pelos colegas de Tenente Bigodinho, tá? Ele vai agitar os tenentes no Rio Grande do Sul. E essa agitação que ele faz, eles vão conseguir levantar um quartel em Santo Ângelo, tá? E aí vem um detalhe interessante. Mas peraí, da onde surgiu esse cara? O que esse cara está fazendo aí no meio do nada? Né? Como é que esse cara apareceu? É o seguinte, só para vocês sentirem o drama da coisa. Quando aconteceu o episódio no Rio de Janeiro, primeiro lá, esse carinha estava lá, ele é carioca, só que ele estava preso a uma cama com tifo.
tifo é uma doença que dá dor nas juntas, é uma doença que já está erradicada, tá? Dor nas juntas, febre, dor no corpo, fraqueza, moleza, ele não tinha como sair na rua, né? Os oficiais que comandavam o exército sabiam que ele estava envolvido. Só que fala, pô, não podemos fazer nada com ele não se envolveu, ele não foi para ação. Pô, então vamos tirar o cara do Rio de Janeiro e vamos mandar ele lá para o interior do Brasil. Mandaram ele para o interior do Rio Grande do Sul. Santo Ângelo. Ele foi lá porque nesse momento ele já estava passando, ele saindo de tenente, indo para capitão. Ele era capitão de engenharia civil. Supervisionava a construção, e aí construção de quartel. O que ele faz lá no sul? Ele vai amotinar, ele vai sublevar, ele vai fazer os tenentes do Rio Grande do Sul se rebelarem também. O governo manda tropas de Porto Alegre cercar o lugar, o forte de Santo Ângelo, e o que ocorre? Esse cara, junto com os tenentes, vai sair de lá sem que o governo percebesse, sem que as tropas do governo percebessem, quando eles entraram no forte, o forte estava vazio. E ninguém percebeu, nem a vizinhança, nem ninguém. Tá? E esses caras rumam para o norte, ou seja, eles vão começar a beirar o mapa do Brasil, e beirando o mapa do Brasil, eles vão acabar indo sentido Foz do Iguaçu. Então, coloca aqui, aqui, ó, eles estão saindo de Santo Ângelo, o mapinha aqui tem um erro, tá? Está escrito São Borja, não é São Borja. São Borja era a cidade do Getúlio Vargas, é um pouco mais para o meio do Rio Grande do Sul. Santo Ângelo, saem aqui e vão beirando a coisa aqui, ó, até que eles chegam aqui, ó. Em Foz do Iguaçu, eles encontram os paulistas. E o que esses caras vão fazer? Esse carinha aqui, que é o Luiz Carlos Prestes, tá? O carinho, o tal de bigodinho, ele vai acabar se tornando o grande líder dos tenentes, porque eles vão se encontrar ali, e ali eles vão fazer uma nova organização, que é uma coluna, dando origem àquilo que está no mapa aqui, que vocês vão ver, que é o trajeto da coluna Prestes. Tem outro erro aqui, ó, que a data está errada, é 27 que termina, mas é o melhor mapinha dos que eu achei aqui, rapidinho. Imagina, hein? Os caras saíram daqui, fizeram isso daqui, ó. Olha o trajeto. Tudo isso daqui. Nossa. Isso dá 25 mil quilômetros a pé. A maior marcha militar da história da humanidade. Tá? E o mais interessante, em todo esse período que dá 2 meses, 2 anos e 7 meses, no total, eles nunca foram vencidos. O governo mandou tropa, pagou mercenário, pediu para a população enfrentar os caras, eles nunca perderam uma batalha.